Olá, Isa. Muito Oi, bem-vinda. tudo bom? Obrigada. Oi, Lúcia, como você está? Ótima, muito bem. Eu estava falando mal de você, evidentemente, esperando que você não tinha entrado ainda. Apresentava para você um pouco para o meu público, mas agora eu gostaria, já que eu já falei muito de coisas, eu gostaria que você mesma fizesse a sua apresentação, Isabel. Dissesse um pouco para a gente a respeito dessa sua profissão, do seu cotidiano como arquiteta, filósofa, decoradora, uma pessoa que trabalha com estética, com percepção da beleza, com fazer aflorar a beleza em potencial que está nas coisas. Fala um pouco para a gente, Uhum. descreve a Isabela Gontijo É, para a gente. é um pouco difícil, né, falar da gente assim, mas, bom, eu sou Isabela Gontijo, eu sou arquiteta, eu trabalho com arquitetura desde de 2003. E por um bom tempo, assim, eu trabalhei como prestadora de serviços em outras empresas, geralmente fazendo grandes obras, mas também design de interiores. Na verdade, assim, eu acho que eu já fiz foi de tudo mesmo na área da arquitetura, desde cidade a móvel de marcenaria. E aí tem alguns anos eu abri a minha própria empresa, que é a Mise en Place Arquitetura, e comecei a trabalhar com a minha empresa. E hoje em dia a nossa empresa aqui é especialista em restaurantes, né? Que foi uma escolha. Bom, foi uma escolha. A gente não faz apenas restaurantes, mas é uma área que eu gosto muito, assim, porque junta tanto a parte da inteligência, da parte da cozinha, de fazer as coisas serem eficientes, quanto a parte da beleza, de receber as pessoas, de acolher no salão. Aí, enfim, aí a gente trabalha mais com essa área. E também faço filosofia, sou filósofa há o quê? Há uns 18 anos, mais ou menos, que é onde a gente se conheceu, né? É uma excelente filósofa, diga-se de passagem. Isabela Gontijo é diretora da nossa unidade de Nova Acrópole, em São Luís do Maranhão. Uma Uhum. pessoa que, apesar de muito jovem ainda, já tem uma experiência muito grande, não só como arquiteta, como decoradora, como também como filósofa. Numa posição importante, né? Dirige uma escola. Eu acho que isso é uma situação invejável, Lisa. Que além desse dom natural que você tem para fazer aflorar a beleza latente nas coisas, que é uma vocação, tem ainda a filosofia te ajudando a descobrir essa essência bela que está escondida nas coisas, porque é uma ferramenta sensacional. Né? Eu acho que a junção da filosofia com uma pessoa vocacionada em qualquer profissão sempre dá um resultado maravilhoso. E aí eu gostaria de partir para as nossas perguntas, queria que o público Uhum. conhecesse um pouquinho você, soubesse por que eu admiro tanto. Aliás, eu tinha vontade de trazer aqui todas as pessoas que eu admiro. Estou fazendo isso aos É, pouquinhos. Né? Falava de Isabela para aqueles que assistiram a live com a Liliane de Fortaleza, eu falava dela, lembrava dela, a gente começou a falar de beleza e necessariamente isso implica em lembrar de você. né? Tô Vamos lá, então. lisonjeada, eu nunca ia imaginar, mas. Bom, eu queria perguntar para você uma coisa que eu já ouvi de você uma ocasião e que me marcou Hum. bastante, inclusive, que é qual é o significado da palavra decorar? Bom, a palavra decorar, ela tem origem do latim, está relacionado a coração, né? Então, da mesma forma, quando a gente decora um texto, a gente tem que guardar aquele texto no coração, que é o diferente da decoreba, né? Quando a gente vai decorar o ambiente, a ideia seria, se a gente fosse ater a origem da palavra, seria fazer com que o coração das coisas se revelasse. No caso da decoração de ambiente, seria revelar para o ambiente, para o espaço, né, que a gente está. Então, é essa a ideia. Né? Que ideia bonita, né? E você me deu uma ideia que eu não tinha me ocorrido ainda, que é isso aplicado ao estudo. Eu sempre falo da Uhum, questão do objetivo intrínseco, que é você amar o conhecimento em si, e não o que você pode fazer com ele. Então, essa uhum, ideia que realmente não tinha me ocorrido, que decoração tinha a ver com decorar também, no sentido de memorizar,
Se não existe esse ato de trazer à tona o coração daquilo que você está se propondo a aprender, também é uma coisa incrível como não funciona. Você sabe muito É. bem disso, tem pessoas, às vezes, que param de fazer o curso de filosofia, param tudo na sua vida para ficar 10, 12 horas estudando, sei lá, para um vestibular, para um concurso público. E Uhum. odeiam aquilo, fazem com aquela má vontade, porque o que elas querem mesmo é o emprego ou o curso superior. O estudo e É. aquele conhecimento é um estorvo. E são péssimas. A pessoa que amasse o conhecimento, em uma hora, seria mais produtiva do que essa pessoa que detesta conhecimento e fica ali se infringindo aquela tortura por um tempo enorme. Isso é uma coisa interessante, realmente. Também no estudo, é muito importante trazer o coração daquele ensinamento à tona, né? Mas uma coisa que eu vou incluir no meu curso de técnica de estudo. Estou te devendo mais Pronto. essa. Você poderia falar para a gente um pouco como saber o que é bonito para o nosso espaço, os nossos espaços, o espaço que cada um tem, a sua casa, o seu local de trabalho? Uhum. Olha, falando de filosofia, né? Porque a arquitetura, apesar é uma arte aplicada, mas a filosofia fundamenta bastante. Tudo que existe, bom, pelo menos assim eu enxergo também. Tudo que existe tem a sua beleza, existe porque tem uma necessidade de existir, né? Na natureza não há nada que exista que seja desnecessário. A natureza é muito econômica, né? Nesse sentido. Então, eu acredito que não haja necessariamente coisas feias, mas talvez coisas que estão no lugar errado, né? Assim, coisas que não estão no lugar que seria próprio deles, né? Eu vindo para cá, para a live, eu estava me lembrando que uma vez eu estava vendo um revestimento de parede que ele era todo rabiscado de azul. Aí eu olhei assim, gente, mas quem foi o maluco que criou esse revestimento tão feio? Ninguém nunca vai usar. E aí um dia eu estava, um ano depois, mais ou menos, eu estava fazendo uma escola infantil. E aí, na hora que eu ia fazer uma parede, assim, um mural de cerâmica, me veio exatamente aquele revestimento que inicialmente eu tinha achado feio, mas eu vi que parecia desenhos de criança que estava aprendendo a desenhar. E aí, quando foi colocado na parede, ficou a coisa mais linda. Então, depois desse dia, eu defini que eu não ia mais falar isso, nunca mais, não usarei dessa água beberena, não usarei esse material de forma alguma. Então, o que eu vejo é que as coisas elas têm um lugar que elas precisam estar, e tudo é muito uma questão mais de proporção, ou seja, posição, a equilíbrio, do que exatamente a coisa em si. Né? Acho que nem a gente, né? As nossas palavras, nossos sentimentos, todos eles têm um lugar, né? Assim, às vezes, bom, como a Lúcia falou, eu sou professora de filosofia também. E às vezes a gente endemoniza certas emoções, como a raiva, a tristeza, e elas todas são necessárias. Se elas existem, elas são necessárias. A gente tem que saber usar a raiva, por exemplo, na forma de agressividade, na hora de romper uma inércia, né? Então, assim também é na estética dos ambientes, mesma coisa. Já comentei com você uma ocasião que a minha avó virou uma citação muito frequente nas minhas palestras. É Você sabe disso? verdade. Ela virou famosíssima. Minha avó costumava dizer que eu era teimosa, feito uma mula manca. A parte o fato de que eu não sei porque uma mula manca é mais teimosa do que aquela que não é manca, Que não é eu descobri. manga. Mas o fato é que teimosia, quando você dá uma mexidinha nela, ela vira determinação, sabe? Vira garra. É uma coisa incrível. Como é que paixão, por exemplo, bem trabalhada pode virar entusiasmo. Então a gente cai naquilo que você conhece tão bem quanto eu, que é o conceito de justiça platônico, que tem muito a ver com ordem, né? Cada coisa Uhum. no seu lugar, não existe mal no universo. Ou seja, o mal consiste, porque se houvesse uma coisa, uma única, em qualquer lugar do universo ela seria má, ela é absolutamente má. E o universo não comporta Uhum. dois absolutos. Se existe o Sim. absolutamente bom, não pode ter nada fora dele, senão ele não é absoluto, ele é relativo. Então não pode ter dois Uhum. absolutos no universo. Então É. significa que cada coisa no seu lugar se converte em algo bom. Eu costumo dar um exemplo É. em sala de aula,
Isabela. Você dá essas mesmas aulas, então pode ser útil para você. A preguiça, por exemplo. A preguiça, ela é boa ou má? A gente pensa, nossa, é uma coisa horrorosa. Mas a preguiça, você sabe que, na verdade, é a lei da inércia. Se alguém tenta arrombar a porta da sua casa e ela não resiste, porque ela é pesada e inerte, isso na porta é virtude. No ser humano é vício. Né? Uhum. A corrupção, nossa, a corrupção é uma coisa horrorosa. No comportamento humano, sim, mas no detergente que você usa, não. Os biodegradáveis são aqueles que se corrompem mais depressa. Facilmente, é. Então, cada coisa no seu lugar, nada é mal no universo. Isso é super platônico, né? É o conceito de justiça platônica. É interessante conversar com uma pessoa que entende muito de uma área como você. A gente encaixa as coisas de uma maneira que, daqui a pouco, a gente percebe. E gostei muito também dessa sua observação do papel de parede. E quando a gente vê uma aplicação de uma ideia platônica, por exemplo, isso deixa de ser, aliás, um filósofo não trabalha com sistema de crenças, ele trabalha com um sistema de constatações e um espírito de aprendiz. Mas quando você faz uma aplicação, você percebe, opa, isso tem fundamento, e vai solidificando o caminho onde você pisa. Aí é muito bonito, né? Você fica iluminado por uma ideia. Enfim, essas curtições de filósofos que a gente, se não tivesse live, a gente virava a noite aqui conversando. Né? Verdade, com certeza. Só que eu acho que uma das coisas que nos atrapalha a encontrar o lugar adequado das coisas é porque a gente confunde muito a percepção da beleza com a percepção do que nos agrada, do nosso gosto, sabe? E para a gente conseguir achar as coisas, o lugar das coisas, a gente não pode ficar só em cima do nosso gosto. A gente tem que, como se tirar um pouco dos nossos desejos, do que eu prefiro e do que eu não prefiro, e olhar as coisas como elas são. É como, eu não sei explicar exatamente em palavras, mas seria como eu aprendi a fazer isso com a arquitetura. Você sentir o espaço, é como se você ampliasse a sua percepção além de você mesmo. Então você tem que sentir tudo que está ao redor. Né? Eu tinha um professor que era um senhor velhinho, ele falava assim: você tem que passar no lugar e respirar o lugar, sentir o ambiente, porque ele vai te dizer o que ele necessita. Então você tem que sentir o vento, você tem que sentir o sol, e aí você vai entendendo melhor, como se fosse. Lembra do texto do Khalil Gibran que fala que a casa é o seu corpo maior? Então é isso, a gente tem literalmente fazer isso, você sentir o espaço mais amplo, né? E isso ajuda a gente a sair do gosto, porque imagina, eu, assim como todos os profissionais que trabalham com arquitetura ou design de interiores, a gente tem o nosso gosto pessoal, sim, claro, todos nós temos as nossas preferências, mas se a gente só fizesse coisas que a gente gosta, a gente teria pouquíssimas pessoas para trabalhar. Então, a gente, até para poder montar um espaço para uma outra pessoa, a gente tem que entrar no mundo daquela outra pessoa para ver o que é que ela necessita, onde é que ela, o que ela necessita para aquele ambiente, sabe? Então, existe a meu ver, tem uma grande diferença entre percepção da beleza e gosto, sabe? É interessante que você lembra que a Liliane falava a mesma coisa que ela faz em relação aos materiais dela na cozinha. Lembra disso? Sim, Ela perguntar para os sim. alimentos qual é o potencial que eles têm para trazer à tona. É muito interessante isso. Aquela música lá do Caetano Veloso, Narciso acha feio, feio que não é espelho. Né? A gente se É, projeta nas coisas e passa a designá-las como boas ou más, não pelo que elas são, mas pela nossa projeção sim, de gostos que, em geral, não são nem tão bem formados assim. Né? Temos é, muito que crescer quanto à educação do nosso gosto. Bom, verdade. então, gostaria de te fazer uma outra pergunta, que também é bem interessante, eu tenho certeza que muita gente aí deve estar pensando nela. Tornar um espaço belo é uma coisa cara, muito dispendiosa, ou seja, não é para todo mundo? Não, vai ser dentro do que você consegue pagar, mas na verdade, eu acho que não tem muito a ver com caro ou barato, não. Depende mais da nossa percepção do ambiente.
como se fosse assim. Eu estava, Lúcia, isso daí é uma reflexão que eu estava fazendo outro dia. Outro dia, assim, tipo uns 2 anos atrás, eu não estava entendendo muito bem o porquê dessa questão da beleza na roupa, de fazer unha, sobrancelha, essas coisas, né? Eu não gostava disso, eu tenho que falar isso para poder fazer sentido dentro dessa live. Eu não gostava, eu não via muito sentido, por que que eu tenho que ficar fazendo unha? Por que que eu tenho que aprender a me maquiar? Eu achava tudo isso muito sem sentido, sabe? Apesar de trabalhar com ambiente, separe só, né? Só que aí um dia eu estava olhando uma flor, e aí eu estava vendo que a bordinha da flor, ela tinha uma cor bem diferente do meio, assim, tipo uma linhazinha bem fina. E aí eu olhei e vi assim, qual a necessidade da natureza de fazer essa linha na beirada dessa pétala? Não tem uma função prática isso, né? Não tem nenhuma praticidade, né? Mas ainda assim, a natureza é extremamente exigente com relação aos detalhes. Então, que tipo de pessoa que busca ser uma filósofa eu seria se eu admirasse isso numa flor ou num pássaro e não admirasse isso no meu próprio corpo, né? E aí, a partir disso, eu falei, não, então eu tenho que aprender a saber arrumar meu cabelo, a cuidar da minha pele, não por conta de querer parecer bonita para fazer o marketing pessoal ou para agradar as pessoas, e sim porque nós fazemos parte da natureza, só que a gente tem a nossa consciência, então nós temos o dever de representar a beleza da natureza por vontade própria, né? Então, eu penso que, da mesma forma que a gente pode perceber isso em si mesmo, gerar a beleza dentro de um espaço é a mesma coisa. Então, você entender que a beleza ela não é gerada por o valor que você aplica lá, e sim no cuidado nos detalhes, entendeu? Eu fico vendo assim, às vezes eu tenho vontade, às vezes, não sei, quem sabe agora depois da live até surge essa possibilidade de começar a arrumar espaços só mudando as coisas de lugar e mudando a cor das coisas. Sabe, assim, ó, arruma essa luz para lá, puxa esse móvel para cá, coloca uma almofadinha e acabou. Só uma coisinha pequena para as pessoas entenderem que você não precisa fazer grandes coisas, você só precisa trabalhar nos detalhes, em fazer as coisas bem feitas no detalhe, sabe? É claro que dependendo da sua necessidade, mas eu preciso ampliar minha cozinha, isso, claro, vai ter que quebrar uma parede, isso tem um custo, né? Mas aí você vai ter que, aí já é uma outra questão, não uma questão de beleza, e sim uma questão de adaptar o espaço às suas necessidades, de utilidade que também é necessário, né? Não sei se fez sentido isso para Fez a senhora. sentido, sim. Na verdade, eu falo muito sobre isso, que é a questão do palco da vida. Se você Hum, tem um palco pequeno, que é a tua condição financeira atual, nele, se você é uma bailarina, você dança o melhor que você pode num palco de 2 metros de diâmetro. Você dá o seu show. Bom, a vida te permitiu um palco de 10 metros, de não sei quantos metros. Você faz outra coreografia. Mas seja qual for o uhum, palco que a vida te der, você faz o seu melhor. Eu costumo fazer essa brincadeira com os meus alunos de técnica de estudo. Eu digo, olha, sabe a história da Branca de Neve? Branca de Neve e os Sete Anões, todo mundo conhece. Tá bom, conta para mim em 30 segundos. O que é? Quando a pessoa abre a boca e me fala, era uma vez, eu mando parar. Não, para 30 já segundos não era. tem. Era uma vez. Não tem, era uma vez. Princesa órfã, madrasta manda matar, caçador não mata, anões cuidam, é envenenada, príncipe beija, felizes para sempre. Você percebe? Isso é Branca de Neve para 30 segundos. Agora me dá 3 horas para te falar de onde veio o mármore Carrara da escadaria da casa do Palácio da Madrasta. Aí, realmente, você sabe que para eu inventar história, eu sou das boas. Né? Então, você dança conforme o cenário que a vida te deu. Né? Isso, bom, Uhum. eu tenho um espaço muito pequeno, tenho poucos recursos. E eu acho engraçado, Isabela, não sei se você concorda comigo,
não é saudosismo, mas eu acho que aquelas pessoas de algumas gerações para trás, o tempo da minha avó, por exemplo, que era uma senhora muito humilde, tinham essa capacidade, não desanimavam de embelezar, porque o espaço era simples. A casa era muito Uhum, bonitinha, muito arrumadinha em todos os detalhes. Embora fosse a casa de uma senhora simplória, não faltava um vasinho com uma flor, que era aquela flor que ela uhum. pegou no matinho lá fora. Mas tinha, sempre tinha. Eu acho incrível como é que a gente cheirou uma mentalidade meio minimalista, onde essas coisas são desnecessárias. O que você acha Uhum. disso? É uma coisa que eu também concordo contigo. E eu acho também que, às vezes, como existem muitos estilos estéticos na história, né? A gente, às vezes, confunde um estilo específico de uma época, por exemplo, um estilo clássico ou um estilo barroco. E quando a gente fala de fazer uma coisa ser bonita nos detalhes, a gente se remete a esse estilo. E pensa, e agora, por exemplo, se eu pego uma arquitetura tradicional japonesa, que é extremamente simples em questão de assim, profusão de detalhes, são linhas simples, mas ao mesmo tempo, aquela linha, como eles usam poucas linhas, linha para, quando até mesmo o ikebana, um vaso de flor, são poucas flores, né? Aquele traço tem que ser perfeito, porque como ele não tem muitos elementos, né? Aquele traço tem que ser perfeito, né? Eu até queria compartilhar uma situação que eu vivi, que eu acho que tem um pouco disso daí. Eu viajei uma vez para a Itália com a minha mãe e a gente foi a Florença. Imagina, para um arquiteto, né, ir para a Itália é um momento de deleite, né? E aí eu sei que eu estava em Florença e olhando aquelas coisas que são tão bonitas, né? E quando eu saí do centro histórico de Florença e fui para a cidade mais moderna, né? Saindo de carro, tinha um prédio que a fachada desse prédio imitava as fachadas históricas de Florença. Os mesmos mármores, os mesmos desenhos. Só que era tão feio que aquilo dali eu fiquei encucada. Eu fiquei assim, gente, não é possível, eu não vou voltar para o Brasil enquanto eu não entender por que, que este bem, por que, que esse prédio que está imitando, assim, com técnica e tudo mais, com dinheiro para gastar no mármore, não funcionou. Eu passei dias pensando sobre isso, e aí, um dia, ainda durante a viagem, eu estava na estrada. A gente, eu tenho que falar que lá é cheio de castelo na estrada, é a coisa mais linda, né? Então você. E aí estava vendo uma vila italiana, assim, e aí eu estava olhando as janelas dessa vila, e aí eu percebi, não é a questão de usar o mármore, não é a questão de imitar o desenho. A diferença está na proporção do tamanho da janela com relação ao tamanho do telhado. Era um detalhe, Lúcia, mas assim, era uma questão de medidas. Era muito sutil. E aí, quando eu cheguei em casa, né, da viagem, eu comecei a fazer uns estudos para fazer umas medidas e eu comecei a entender, realmente, gente, não é uma questão de material, nem de cor, nem de tentar imitar um estilo. É de entender que existe, as coisas elas têm um equilíbrio perfeito. E quando você encontra aquilo, dá certo. Fica bonito, sabe? Aí eu, agora valeu, agora eu entendi por que eu não gosto de imitações de outros estilos quando elas não são extremamente bem feitas. É porque ainda tá aquela coisa assim meio desequilibrada, né? Que em cima Enfim, dessa sua história dá para a gente viajar na filosofia que não acaba mais, né? Que a é. noção grega de estética estava mais ligada ao impacto recebido dos sentidos sensorial do que propriamente a beleza. Para isso, eles tinham uma Uhum, outra noção, que era noética, né? Que era aquilo que vinha da alma, enquanto que a estética é aquilo que vinha do corpo. Essa uhum, proporção, essa harmonia, se você não tiver contato com a ideia da unidade, da grande harmonia do universo, se não tiver a observação da harmonia à tua volta, uma noção de harmonia, não percebe isso nunca.
E pode ter todo o dinheiro do mundo e vai fazer, como você falou, a coisa de mau gosto. Uma experiência interessante que aconteceu comigo, já que você contou a sua, também vou contar a minha. Essa quarentena, eu passei metade dela absolutamente só entre aspas, com os meus bichinhos, né, que são muitos. Mas chega uma hora que, se você não começa a puxar aquilo que você tem de melhor, começa a dar um certo abatimento, um certo desânimo, sabe? Eu, inclusive, filmei isso um dia que eu, para fazer um almoço muito simples, que eu mesma tinha preparado, peguei a minha melhor louça, peguei o meu melhor guardanapo, peguei os meus talheres dourados, que eu acho lindos e maravilhosos, botei tudo em cima da mesa para poder almoçar sozinha, comigo mesma. Isso me deu uma sensação tão especial, Isabel. Eu até escrevi, fiz um vídeo sobre isso, que é a louça do casamento. Essa impressão de que, se a gente não pega aquilo que a gente tem de melhor para dar a nós mesmos, para dar a uma situação simples como essa, a gente acaba banalizando essa atitude na nossa vida. Não dá o nosso melhor na nossa atenção aos demais, não dá o nosso melhor no nosso trabalho, não dá o nosso melhor nos nossos relacionamentos. Enfim, a gente fica com o hábito de deixar a louça do casamento escondida dentro do armário e se relacionar de uma forma banal, sabe? E isso me lembrou muito essa ideia da noesis grega, né? De trazer à tona, não de fora, através dos sentidos, mas de dentro, esse padrão de harmonia. Trazer o nosso melhor, pensar que a cristaleira da louça do casamento está lá dentro. E você trazer isso à tona como padrão de harmonia. Isso que eu acho que o fundamento da harmonia e da beleza, com certeza, é a vida interior. Porque de onde você tiraria essa percepção de harmonia, que muitos técnicos olham e não veem nada, até a percepção da desarmonia, que muita gente deve ter passado por esse prédio e não ter visto nada. Uhum. E é exatamente, eu reconheço muito isso porque não é exatamente um mérito meu de perceber, e sim de um esforço, né, de tantos anos com os meus professores, tentando me mostrar isso, né, e aquilo ficava guardado na minha mente. Mas é uma coisa que você tem que ir cultivando por dentro. Até que você. E olha, imagina, eu entendi uma minúscula coisa, agora imagine fazer prédios e prédios assim. Isso me fez entender isso, né? Que as pessoas que fazem coisas muito belas não são pessoas comuns, não são qualquer pessoa. Elas, dentro delas, elas realmente têm que ter uma beleza interna, porque senão ela não dá conta de fazer. Ela vai fazer um simulacro, ela vai fazer uma coisa parecida, mas aquele toque ela não vai dar. O elemento X que faz a beleza mesmo, ela não vai conseguir dar. Por isso que não faz diferença se você vai fazer um palácio ou se você vai arrumar uma mesa para um almoço. O elemento X é esse interno, né? E aí por isso que é admirável esses grandes artistas. Realmente tem que ter, sempre é bonito de ver a história deles, né? Porque eles são pessoas ímpares mesmo. É interessante porque isso não é só em decoração ou em arquitetura, você sabe que é em tudo. Tem uma ocasião que Astor Piazzolla toca e as pessoas elogiam, dizem que ele tocou muito bem. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Muitas vezes eu toco bem, mas pouquíssimas vezes eu faço música. Uhum. E às vezes a gente sente isso, que a gente se expressa sempre, mas conseguir colocar o melhor de nós naquilo que a gente faz, acerta uma vez ou outra. Precisa ter um nível de coerência, um nível de consistência interna muito grande para expressar sempre beleza, né? São pontos de vibração da consciência, cada vez mais sutil, mais elevado. Bom, mas uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você. Os espaços belos nos ajudam em nosso desenvolvimento humano? O que você acha disso? É impune a gente viver no meio da desordem, um ambiente agressivo, do ponto de vista psicológico, até espiritual, moral? Sim. Eu posso responder sim e não? Pode. Uma coisa é o que eu acho, o que eu entendo eles influenciam, mas não definem. Existe uma grande diferença entre influenciar e definir.
especialmente quando se fala de ser humano, a definição é nossa, é interna, né? Para quem tem condição de definir algo de si mesmo, porque às vezes também por dentro a gente está tão indefinido que a gente acaba sendo definido pelas circunstâncias. Eu acho que, infelizmente, isso é talvez o padrão do que a gente vive, né? Então, aí acaba, quanto menos definição interna, mais as circunstâncias vão definir o nosso padrão. Mas ainda assim, se nós estamos, como a senhora falou, estou tendo uma vida interior, eu estou crescendo e tal, como pessoa, aí vem o outro fator, que é nós fazemos parte de uma natureza e eu sou parte desse todo, né? Então, o que acontece no ambiente interfere na minha vida e eu interfiro no ambiente, é uma sinergia. E sim, então a beleza, ela vai fazer, vai abrir caminhos para nossa sensibilidade, né? Por mais de uma vez eu já vi acontecendo assim, literalmente, de ambientes que estavam desarmônicos, que estavam bagunçados, feios, mal trabalhados, e havia muitas discussões, agitação, as pessoas eram assim sem paciência, irritadas. E aí, à medida que aquilo daí, aquele ambiente começava a ser bem cuidado, ficava belo, limpo, organizado, especialmente as crianças, né? Especialmente as crianças, é impressionante como elas mudavam imediatamente o comportamento. Não é que nem aquele efeito da xícara suja em cima da pia. Se você deixa uma xícara suja na pia, dali a pouco você pisca, ela se reproduz e tem uma pia todinha de louça suja. Pois é, e agora se você não deixa nenhuma uma louçazinha suja, a gente tende a manter mais o equilíbrio, e isso daí significa eu consigo dominar mais a minha preguiça, por exemplo, né, de não colocar a louça ali, porque aquela beleza te inspira, né? Eu me lembro que um tempo atrás a gente teve um ciclo do Dia da Arte da Nova Acrópole, que a gente estava falando sobre a beleza no cotidiano. Eu vi uma palestra sua e eu também fiz uma palestra. Na mesma época, a gente fez uma palestra não parecida, né? Mas assim, eu falava da beleza no cotidiano da arquitetura. E para a gente conseguir perceber a beleza mais profundamente, a gente tem que fazer um exercício diário de beleza, para ir percebendo cada vez mais, sabe? Porque senão como é que eu vou ver a diferença de uma grande obra de arte, por exemplo, de uma nona sinfonia de Beethoven, para uma outra música bacaninha que toca numa propaganda, né? Se eu não consigo, se eu não se eu não exercito a beleza no meu dia a dia. E às vezes a gente pensa assim, eu vou exercitar a beleza como? Ouvindo música, lendo poesia, sim, mas e o ambiente que você vive? Né? Ele também é um exercício de beleza. Então, eu acho que influencia sim, ajuda a gente a ir expandindo a nossa percepção através do cotidiano, sabe? Enfim, tem até eu lembro de uma vez que minha mãe ela é psicóloga, né? E aí eu estava na época de faculdade, eu estava estudando história da arte e da arquitetura. E aí eu estava estudando algumas construções do período medieval, período românico e também do período gótico, que é do final da Idade Média. E aí, no início do período medieval, as janelas elas são pequenas e as paredes bem largas. E no período gótico, as janelas ficam grandes, cheias de vitral, né? E aí eu estava estudando, minha mãe passou e olhou aquelas imagens e ela falou assim: olha que interessante. Eu não sei o que é que você está estudando, mas esse lugar que tem as janelas pequenas parece que as pessoas elas estão aprisionadas com medo e com uma visão limitada da vida. E essas aqui que tem essas janelas grandes, dá para perceber como se fossem pessoas que estão querendo olhar para fora e para cima. Eu olho só como tem realmente uma relação. Gente, é exatamente a história da humanidade retratada em janelas.
né? Então, será que isso não tem como a gente também, através disso, que era o propósito, inclusive, das construções góticas, fazer a gente olhar para cima? Então, eu acho que ajuda, sim, no desenvolvimento humano. Com Eu certeza. gosto de É um contar a paralelo. história, que nem você, né? Mas as histórias são o melhor da história, né? São o melhor das nossas lives. E é muito interessante. Eu recebi há algum tempo um arquivo, uma reportagem que falava sobre um caso que você deve ter recebido também, um experimento feito em Nova York, onde eles colocaram um carro parado durante muito tempo numa rua e ninguém mexeu nele. Aí, um belo dia, eles mesmos foram lá e quebraram uma janela. Aquele carro que tinha ficado tanto tempo parado ali, depois que se quebrou uma janela, rapidamente ele foi todo saqueado, todo destruído, até queimado o carro foi. Porque é como se você tivesse inaugurado um padrão de caos com aquela janela quebrada. Então, incitou a continuidade do processo. Então, ele estava intacto, harmonioso, belo, ninguém mexeu. Eu acho interessante esses meandros da psique humana que a gente descobre, como diz a frase bíblica, né? Pelas vossas obras os conhecerei. O homem vai deixando marcas da sua identidade para todo canto. Mas o que você falou a princípio, Isabela, eu sempre falo também, acho muito interessante. Claro, né? A gente dá aula de filosofia, está sempre falando das mesmas coisas, só com os exemplos diferentes. Porque existe um nível de vibração da consciência humana, como diz lá o Kybalion, né? A consciência é medida pelo tanto que ela vibra. Eu percebo que um nível comum, esse em que nós estamos, a interferência do meio é muito grande. Agora, o homem tem potencial de ir sublimando essa sua vibração de tal maneira que o meio já não interfere muito nele. Ele é que interfere sobre o meio. Ele vira o jogo. Então, medianamente, somos muito influenciados por tudo à nossa volta. Várias vezes eu brinco, fico imaginando um ambiente altamente agressivo, uma favela dominada por tráfico de drogas, que é um ambiente onde normalmente há muita violência, um ambiente muito difícil de se viver. Se você colocasse um grande mestre de sabedoria ali, era capaz de não afetá-lo em nada, porque nesse ponto o meio já não é mais determinante. Mas nós estamos longe desse ponto. Nós estamos todos muito influenciados ainda. Se a gente puder selecionar as coisas que estão à nossa volta para nos facilitar, para fazer um convite à elevação da nossa consciência, é tanto melhor. Né? Então, é interessante perceber isso, a escolha correta. A escolha das coisas, Platão falava dos divinos ossos, era exatamente aquele momento em que você chamava a tua alma para bater um papo. Né? Da mesma maneira que você, quando convida uma pessoa para bater um papo, você coloca tudo aquilo que a agrada, faz a comida que a agrada, nós teríamos que encontrar qual é esse ambiente que a gente cria, que a nossa alma se sente em casa. Bom, perderam um pedacinho talvez, né? Eu falava a respeito dessa questão de como criar um ambiente para que a consciência compareça, para que a nossa alma compareça e se sinta convidada à elevação. Ser esse ponto de encontro que as pessoas hoje interpretam o ócio como não fazer nada. Você lembra da história do ótium e do negótium latino, né? Sim. Ótium, fazer as coisas da alma, e negótium é fazer as coisas do corpo. Para ambas, um ambiente adequado ajuda muito. É verdade. Eu estava na arquitetura, quando a gente estuda a Grécia Antiga, né, que é um dos inícios que a gente, uma das obras mais, uma das civilizações mais importantes para o nosso estudo de arquitetura, a cidade deles era dividida em 3 regiões, né? Eles tinham a região que era o Agros, que era aquela parte fora da cidade, que era o ambiente natural, onde o ser humano ainda não tinha mexido. Então, intocado ou agronomia, enfim, estava lá, né, também, nos cultivos das fazendas e tal. Aí eles tinham a área que era chamada Ágora, que era a praça ou a região do comércio, onde eles tratavam das questões do comércio, que já tinha um elemento de interferência humana, o uso da razão, da matemática, essas coisas, né? E tinha sempre em toda cidade tinha um local que era a Acrópolis, não querendo puxar a sardinha para o lado da Nova Acrópole, mas literalmente na Grécia era assim.
E aí tinha a Acrópolis, que era o local da cidade onde ficavam guardadas as coisas mais profundas, mais sagradas, os grandes princípios da cidade, né? Então tinham esses três espaços, de fora o Agros, aí depois a Ágora e no centro geralmente a Acrópole. E esse mesmo princípio era utilizado dentro das casas. Então a casa seria uma pequena cidade. Então você vai ter o Agros, que é a rua. Aí dentro da casa você vai ter o tipo de ambiente que seria a ágora, que é para você fazer os seus negócios, né? Então, que vão ser o quê? A sua cozinha, a sua sala de jantar, onde você vai comer, o banheiro, né? Mas também toda casa tinha um local que era a acrópolis da casa, que era onde eram cultivados os divinos ósseos. Então, era aquela biblioteca que não era simplesmente para o estudo, para passar num concurso, assim, para poder entrar em contato com o conhecimento gerado do ser humano. Era aquela sala de música, onde as pessoas se reuniam para tocar umas para as outras, né? Ou então um oratório, um pequeno templo da família, né? Que havia sempre isso na cultura grega antiga. Então, tinha sempre esses três elementos dentro da casa ou da cidade. E é interessante como a gente fala disso muitas vezes, né, na filosofia, muitos autores falam disso, que a nossa vida atual, ela tem o agros e tem a ágora, mas não tem a acrópolis dentro dos ambientes. Não tem mais o elemento do ócio dentro do ambiente. Isso eu acho muito simbólico, né? Que às vezes a gente não tem nenhuma prateleira que mostre aquilo que nós damos valor mais profundamente, né? É interessante porque é a mesma coisa dentro de nós, né? Nós também temos um espaço mais instintivo, um espaço mais civilizado da vida comum, da vida prática, e tem uma acrópole, certo? Ela deve estar muito empoeirada, porque a gente nunca entra lá. Fico imaginando se a gente transformasse esses três ambientes na nossa vida interior. Pois é, eu falava desses três ambientes, imagina as condições deles. Dentro de nós, a acrópole deve estar muito empoeirada, porque nós Uhum. simplesmente prescindimos desse espaço na nossa vida Né? interna e externa. Você vai Uhum. perceber, eu, às vezes, quando dou técnica de estudo, eu falo sobre isso. Eu falo para uma pessoa, tem um cantinho para você estudar? Não dá, minha casa é pequena. Mas tem uma sala para televisão bem grande, um sofá confortável, isso não falta para ninguém. O sofá e a televisão, isso é fundamental. Mas um local para estudar, não. Isso se tivesse espaço. Quando não tem, isso é Uhum. prescindível. Então, é Né? bem interessante como realmente nós estamos refletidos em tudo. Na ocasião, eu falava, inclusive, em sala de aula, Isabel, a respeito do quartinho da bagunça. É como se a gente Uhum. quisesse manter uma fachada da harmonia dentro de casa, mas tem aquele quartinho que, quando você abre a porta, cai desmoronando as coisas em cima de você. Fico imaginando que, psicologicamente, a gente tem também um quartinho da bagunça, que é aquele cantinho É. onde a gente permite qualquer coisa. A gente deixa viver o caos dentro de nós. Eu imagino que, numa baixa de atenção, num momento de crise, num momento de dificuldade, esse quartinho da bagunça pode dar o golpe de Estado dentro da nossa consciência e prevalecer a bagunça sobre todas as outras coisas. É um perigo você deixar o inimigo dentro de casa, né? Você deveria ter uma É. regra que valesse para todos os espaços, porque senão é como se você vivesse uma dualidade perigosa. Ou seja, eu acredito na ordem, eu não acredito na desordem. Eu acredito na ordem, ela não Uhum. deixa nenhum espaço, não deixa reservas para o caos. Uhum. É Então, verdade. várias coisas que a gente vai observando num espaço físico realmente falam muito do seu morador. Imagina se a gente pudesse Uhum. circular na casa de alguém antes de conhecê-lo. A gente já iria com um monte de premissas, né? Um monte de percepções interessantes. O que eu ia falar a respeito de um autor que eu gosto muito, sei que você também gosta, que é Sirinan, que ele falava que Adoro. o amor, o que ele faz é recuperar a unidade na multiplicidade. O amor seria esse que Uhum. seria capaz de perceber, lá no plano das ideias, como diria Platão, como é que as coisas encaixam, como são unas, e fazer com que essa unidade se plasme aqui. Ou seja, ele gere
uma harmonia das coisas que parece que não se encaixam. Quando você vê, por exemplo, um Uhum. monte de objetos espalhados, você junta aquilo ali, coloca a mesinha no centro, sofá num cantinho, a cadeira do outro, e aquilo que estava caótico, de repente, é um ambiente, cria um clima para um Uhum. determinado encontro entre seres humanos. Ou seja, você tornou aquilo ali não uma cadeira e uma mesa espalhada, mas uma unidade, um espaço Uhum. propício para uma determinada coisa. Encarnou um espírito ali. O que ele diz Uhum. é que o amor ele é capaz de remontar as coisas para fazer com que aquilo que está dividido pareça uno. Então, de alguma maneira, isso me sugere que, aliás, a mitologia já fala sobre isso, né? Porque as deusas que estavam ligadas à beleza sempre estavam ligadas ao amor também. Essa Sim. harmonia, essa beleza dos espaços é um sinal de Uhum. amor que temos para as coisas, de amor e de respeito, e que aquele que harmoniza fora harmoniza também dentro. São dois mundos Uhum. que trabalham simultaneamente. Né? Não sei como que você percebe isso. É, você sabe que por muito tempo, até hoje eu acho que ainda não consegui ainda ter aquela síntese perfeita de entender essa relação da beleza e do amor, sabe? Mas eu percebo que eu consigo entender o amor quando ele gera a unidade. E essa unidade dentro da multiplicidade, sabe? Então, eu percebo muito quando você consegue juntar pessoas muito diferentes em torno de uma ideia, por exemplo, em torno de um trabalho, de um propósito em comum. Eu falo, bom, isso daí é amor. Às vezes, pessoas que são totalmente incompatíveis, olhando assim separadamente, elas conseguem se harmonizar. Então, eu imagino que quando você olha, por exemplo, um quadro, uma pintura, que você tem ali todo tipo de cores e consegue fazer ficar bonito, é porque ali existe uma unidade, né? Que consegue reunir coisas que aparentemente não tinham jeito de funcionar, né? Mas para mim ainda é um mistério, é um ponto, é um elemento que eu volte e meio fico refletindo, entender essa coisa das deusas do amor que também são da beleza. Todos nós somos caçadores de ideias, né? Filósofo é isso. Mas eu me recordo que me marcou muito quando você assistiu aquela maravilha de filme que foi o Mahabharata, né? Aquela versão Sim, adulta. sim, Nossa, não só uma vez. eu também. Aquela viagem que é aquela versão completa tinha 5 horas, não era isso? A Mais completa. 6 horas, 6 horas. Nossa, Não aquilo é é uma coisa incrível. grande, uma coisa bem grande. É. Eu me recordo que o diretor daquele filme, Isabela, o Peter Brook, teve uma Uhum. época que ele morou muito tempo na Índia para poder pegar o espírito da Índia e filmar, fazer aquele filme. E ele escreveu um Ah, livro. é? Agora eu não me Uhum. recordo bem o título, mas ele falava que ele saiu procurando pessoas na Índia para contarem essa história para ele, sabe? E disseram para ele, olha, lá pelas tantas, depois de falar com muita gente, disseram para ele, tem uma pessoa, uma mulher, que sabe te contar essa história melhor do que ninguém. Ele perguntava, como é essa mulher? Ah, ela é muito bela. Ela é excepcionalmente bela. E ele criou uma imagem dentro da cabeça dele. Quando ele conseguiu encontrar finalmente a mulher, era uma anciã, muito digna, muito elegante, muito bonita, muito com aquela beleza da dignidade, mas era uma anciã. Aí depois Uhum. ele foi observar que, na verdade, ainda na Índia de hoje, que está longe da Índia dos clássicos, dos épicos, né, da literatura sagrada, mas ainda hoje repercute essa ideia de que um jovem ele é atraente, no belo é o Uhum. sábio, e considera elementos para a harmonia que não estão só no corpo físico, entende? A gente, para harmonizar, como você falou, um quadro, pega só as tintas físicas, para harmonizar os elementos de um homem, considerar que ele é belo ou não, você teria que pegar as tintas metafísicas também, juntar tudo e produzir um todo harmonioso que vai além apenas daquilo que os sentidos trazem. Eu achei isso muito Uhum. interessante. O jovem é atraente, belo é o sábio. Eu achei essa concepção maravilhosa. Eu fico imaginando ter essa capacidade de ver o homem como um conjunto, onde você vê os Uhum. atributos físicos e metafísicos.
ver como eles encaixam, como se harmonizam, e Uhum. poder ver com mais profundidade o que é um ser humano belo. Eu acho que é um dos maiores mistérios que a gente tem. Beleza humana envolve tantos atributos além da aparência física, é capaz de reconhecer isso. É muito Uhum. interessante. É lindo, né? Se a gente conseguisse fazer isso com todos os seres humanos, a gente encontraria a raiz de como ajudar cada pessoa a vencer as suas limitações para ela conseguir encaixar, né, todos os seus elementos. É uma obra Inclusive difícil. a idade da vida, né, porque às vezes se considera que o ancião perdeu a beleza. Às vezes você Uhum. olha, bom, eu sou uma mulher de 56 anos, eu digo, eu não trocaria o que eu tenho hoje pela aparência física dos 20 anos, se eu tivesse que levar a cabeça dos 20 anos junto, porque Uhum. tem uma capacidade de ver as coisas simbolicamente, é um pouquinho só, né, o que me corresponde, mas já é algo que torna a vida muito mais bela. É uma troca que não teria nenhum sentido. Gostei da minha juventude. Todas as idades tiveram sentido, mas a Uhum. nossa sociedade desvalorizar a época mais madura da vida humana, que em outras civilizações já foi de um valor fora do comum, exatamente por ser destituído de um padrão de beleza física, é um mínimo curioso, né? Muito É, estranho. É como se você fizesse uma obra a vida inteira, na hora que ela está pronta, você joga fora. é, Envelheceu. é. Você restringe a beleza a uma parte da vida que é a menor parte da vida. Porque a gente vive muito mais tempo sem ser jovem do que jovem, né? Com Se você certeza. molha ancião. E aí fica uma sensação de que você tá fora do tempo correto, né? Assim, pelo menos é como é dito para nós, né? Como nós vivemos dessa forma. E não tem sentido algum, né? Porque a vida é muito mais longa do que a juventude. Então, faz todo Não digo que a sentido mesmo. juventude não seja bela, mas também digo que ela não é perfeita. É dual Sim. como qualquer idade da vida humana. É como se fossem as estações de uma viagem. Você desce, o trem para, você desce, aproveita tudo que tem naquela estação, volta para o trem, Uhum. continua a sua viagem. E aceita serenamente todas as estações como necessárias. Se você quer chegar a bom porto, né? Quer chegar ao seu Uhum. destino. Enfim, tem Uhum. tanta coisa para falar sobre beleza, né? Um assunto tão profundo, tanta coisa. Para mim, me intriga muito, e eu deixo para você essa reflexão para você descobrir para mim, por exemplo, a relação entre Afrodite e Ares. Por que, que a beleza precisa, de vez em quando, estar de braços dados com a guerra, A guerra. como se fosse aquilo que vai tirando tudo que sobra, Uhum. vai tirando todos os elementos que impedem que a harmonia seja perfeita. De vez em quando tem que ver alguma coisa para aparar arestas, que é o elemento guerra, para que reste a harmonia, Uhum. para que as peças se encaixem. Tem tanto mistério Uhum. nessas histórias. Beleza é uma Tem. coisa para a gente buscar junto com amor, junto com sabedoria, pela vida inteira. É verdade. A Lúcia é dessas, viu, gente? De passar pra gente reflexões pra gente pensar por ela de vez em quando. Não é a primeira, né, Lúcia, que você passa pra mim. Nem será a última. Então, você tem que me Mas eu vou dedicar a pensar, descobrir. agora eu não vou conseguir não refletir a respeito disso. Você tem que descobrir para mim por que, que Afrodite se apaixonou por Ares. Isso aí tem um Uhum. mistério simbólico que com certeza vai abrir alguma porta importante para a gente, dentro e fora. Imagino. É verdade. Bom, Isa, nosso tempo está acabando, live, você sabe que tem um tempo Uhum. limitado, né? Eu gostaria que Uhum. você deixasse uma mensagem para o nosso pessoal que está aí jogando essa montoeira de coraçõezinhos. Eu tenho certeza que estão curtindo, tenho certeza que adoraram conhecer você. Deixasse uma mensagem sobre a importância de trazer beleza para a sua vida, em todos os aspectos. Uhum. Poderia dizer alguma coisa para a gente sobre isso? Vou falar aqui mesmo de improviso, procurando uma resposta para isso. Eu acredito que a gente tem que aprender a encontrar beleza naquilo que a vida apresenta para a gente, da forma como ela apresenta.
sabe? Então, a gente não pode ficar esperando que as coisas estejam do jeito que nós gostaríamos que elas fossem para a gente ver a beleza. E sim encontrar a beleza na forma como a vida está mostrando para a gente do jeito que ela quer ser. E a partir daí a gente consegue gerar uma beleza, inclusive externa, né? Como você falou, no meio de um momento de isolamento, eu fiz um almoço belíssimo, muito especial para mim. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que saber cultivar a beleza da forma como a vida exige da gente viver. Muito propício para esse momento. Roger Scruton, ele fala, por exemplo, que a beleza redime a arbitrariedade da vida. Parece tudo tão confuso, tão complicado, mas se nós aproveitamos essa experiência para crescer, talvez a gente olhe no futuro e diga que momento belo foi aquele, como foi interessante. Né? Sim. Essa semana não o melhor momento com você, mas eu achei muito interessante. Pela revista Scientific American, eu estava lendo, está acabando, né? A Scientific American fez um experimento, quer dizer, ela retratou um experimento feito por uma universidade americana, onde eles mostraram para leigos, Isabela, uma série de equações matemáticas, e aquelas mais próximas da verdade, aquelas que chegaram a conclusões mais, digamos assim, comprovadas, mais verazes, foram que as pessoas leigas escolheram por ser mais belas. Eles disseram, bom, essa aqui, eles fizeram essa pergunta, todas as equações parecem mais bela para vocês. E a maioria deles escolheram a mais verdadeira. Eu acho isso incrível. Né? Não é à toa que tem um poeta que tem te convida a conhecer, você vai gostar muito dessa poesia, O Vaso Grego, de John Keats, é um poeta inglês. Ele termina dizendo assim, a beleza é verdade, a verdade é beleza. É tudo que há para saber neste mundo e nada mais. Bom, todos estão agradecendo muito e eu, muito especialmente, agradeço a todas as pessoas que estiveram aí e agradeço a você pela gentileza de aceitar o nosso convite e tenho certeza que todo mundo gostou muito de você. E manda um beijo para o pessoal dessa escola aí por mim, tá certo? Certo, muito obrigada. Lúcia, espero que você tenha gostado de conversar comigo e vocês também que assistiram, muito obrigada.